Bom dia, meus amigos do YouTube. É com muito prazer que mais uma vez eu me assento para registrar mais uma experiência que Deus me proporcionou. Sabe que tem coisas que a gente rotula e acha que vai ser sempre dessa maneira, e essa experiência que eu tive me mostrou que existem coisas que a gente pensa que é de uma maneira, mas não é. Por isso que eu costumo me apegar naquela palavra que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz: as coisas encobertas são para Deus, e as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Então, irmãos, eu, eu lembro que eu fazia parte de uma. Logo no começo da conversão, tinha um movimento na minha igreja lá de coral, sabe? E, e havia outro grupo também de coral, que era um coral multidenominacional. E, e a gente se reunia, às vezes, numa igreja, outra semana na outra. E aconteciam manifestações que não acontecia na minha igreja, mas lá acontecia. E eu olhava e, e achava meio estranho, né? Porque né, não acontecia isso na minha igreja, né? Então, para mim era estranho. Então, a gente achava, eu pelo menos achava que alguma coisa poderia ser do bem ou do mal, estava acontecendo ali. Mas a minha fé estava firme, estava em Deus, mas eu não conseguia entrar naquele propósito, né? Que era a de riso, unção de riso, que começava a ter assim naquele grupo e todo mundo dava gargalhada, ria, não tinha um motivo específico, mas aquilo dava um. É como se a pessoa tivesse ouvido uma piada muito engraçada e ela dava muita gargalhada e eu ficava olhando, falando, Jesus Cristo, amado, na verdade, eu não estou compactuando com isso aí, porque eu não sinto vontade de dar risada dessa maneira. Então aquilo, acho que pelo fato de eu não estar aberto a novas experiências, então eu eu não participava, né? Ou não me era permitido participar. Mas eu via isso. E aí surgiu uma oportunidade que, né, eu estava na época eu pagava pensão alimentícia para por causa dos meus três filhos, né? E eu estava na ocasião recém, acho que já tinha um bom tempo já divorciado já. Então o meu filho mais velho saiu lá da casa da mãe dele e veio morar comigo, né? Então, como era a pensão era para três pessoas, eu achei que como veio morar comigo, então eu tinha que pagar somente dois terços para eles esposa. Então ela tolerou essa situação lá e foi acumulando lá para depois, né, agir. Mas o fato é que era justo, porque eu dava o terço que era para ele, eu dava para ele ter, as regalias dele. E os dois terços eu depositava para ela, para cuidar dos outros dois que ficou com ela. E aparentemente era justo, mas legalmente não estava oficializado isso. Então chegou uma hora que eles entraram com ação e eu recebi uma cartinha, né? Que era para eu comparecer à delegacia de mulheres, que era para eu tratar de assunto do meu interesse.
E eu achei, deve ser alguma vizinha, algum vizinho aí que deve ter reclamado de alguma coisa, às vezes que a gente às vezes canta alto, ou ouve música um pouco alta, alguma coisa que deve ter acontecido. Eu fui lá para ver, né? E até passei antes no restaurante para comprar a marmitex que eu comia. E, e fui com a marmitex lá perguntar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, a mulher, tudo bem, seu Valdeci, né? Tá. Por favor, entra aqui. Entrei lá no escritório dela lá. Aí ela falou, não, seu Valdeci, o senhor está sendo. é, o senhor está sendo intimado a pagar tal valor, né? E até o que o senhor pague, o senhor vai ficar detido. E já tinha um quadradinho lá com grade, já me colocou dentro do quadradinho, né? Então eu falei, Jesus! Mas eu não estava esperando aquela coisa. Para mim foi até uma surpresa, mas achei até uma experiência nova para ser vivida. Então comecei até a dar risada, mas aquilo intensificou de uma maneira que eu comecei a dar essas gargalhadas, sabe? Então, tudo que acontecia, tudo que falava ali, eu estava dando gargalhada lá dentro, lá, achando engraçada aquela situação. E, e depois houve a transferência, né, daquela delegacia para da outra delegacia lá, né? E me colocaram algema. Então a pessoa estava me colocando algema e eu estava dando risada. Me colocando no camburão e eu estava dando risada lá dentro do camburão. E rindo. Então eu senti que naquele momento o anjo do Senhor estava derramando sobre mim aquela unção do riso e que me causava muita. Eu não sofria tanto aquela consequência ali, aquela injustiça, né? Era uma injustiça, mas enfim, graças a Deus eu estava ligado a uma igreja, o meu pastor me conhecia, né? Porque é importante isso, você ter um vínculo com uma igreja, né? Uma raiz, né? Porque vamos dizer que alguém chegue e fale alguma coisa contra você, né? Não, eu conheço o irmão Valdeci, ele. é. Então me deram a oportunidade lá da delegacia de ligar para alguém que eu conhecesse para poder providenciar, né, a minha soltura ali, né? E aí eu liguei para o pastor. E ele estava, se não me engano, na época ele estava tava no aeroporto de Guarulhos, ali, acho que Cumbica, Cumbica. E de lá ele já deu ordem aqui para a igreja, ó, para tudo aí, vai lá e tira o Valdeci de lá. Falei, ó, como é bom a gente estar vinculado à igreja, né? O pessoal conhece a gente, é como um pai que vai defender o filho. E agradeço muito que Deus preparou esses irmãos para estar junto comigo, né? E eles vieram, foram lá, pegaram lá o valor, pagaram, e depois eu restituí, né? Que eu tinha isso em uma economia, tinha condições de pagar. Então, eu, eu não acreditava até o momento em que eu tive essa experiência da unção do riso. E eu ouço às vezes também que pessoas tiveram dentes de ouro. Eu ouço isso, né? E outro dia eu estava ouvindo uma, uma, uma entrevista com a pessoa e ele falava sobre uma consagração muito forte, a pessoa era muito consagrada, uma pessoa muito consagrada a Deus lá, que ele orava e o pessoal na reunião dele lá recebia dente de ouro. E eu falei, você quer saber de uma coisa? A minha incredulidade é que impede de eu viver as maravilhas de Deus. A nossa incredulidade impede de viver as experiências com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele estava lá
ele foi pregar em Nazaré, e lá o povo já conhecia ele, de quando mocinho, cresceu lá, tal, e já não, isso aí não é o Jesus, ali não está, não é mãe, filho de Maria, de José. Conheço, tá querendo separar, e não acreditava na pregação do poder de Deus, do evangelho que ele está pregando ali. A incredulidade impedia daquele povo ver sinais ali no meio deles. Então a minha incredulidade às vezes impede de eu ter experiências maravilhosas com Deus. Foi como se fosse, a nossa mente foi trabalhada a fim de resistir às maravilhas de Deus. E quando a gente começa a aceitar isso, aceitar que é possível, que para Deus não tem nada difícil, que só depende de eu crer para ver, aí você começa a ter essas experiências. Então Deus me permitiu que, apesar da minha incredulidade, eu tivesse essa experiência e aí eu fiz o diagnóstico lá. Por que eu não ria no meio do povo? Porque eu estava fechado, eu estava escondido e armado lá nas minhas incredulidades. Então, irmãos, é mais um registro que eu concluo. Se você gostou, dê o seu like. Se você quiser se inscrever no meu canal, sempre que eu tiver uma inspiração, eu vou registrar e colocar aí para você, sendo uma experiência ou sendo uma revelação, um tema polêmico que eu consegui entender. E vai ser de grande valia, porque o interesse é para a glória de Deus, né? É que Deus seja glorificado em tudo. Deus abençoe, um abraço, até a próxima.